como que a cultura impacta não só o que a gente come, mas também até a gente pode já fazer essa transição para falar sobre a cultura da dieta, que é uma das coisas, é uma questão que acaba sendo vigente, e a gente vê muito na nossa prática clínica, mas como que entra realmente o aspecto cultural no que a gente come, nesse corpo e todos esses fatores. Eu acho importante a gente falar sobre a cultura da dieta, falar sobre o que é, mas também como isso impacta na relação de quase todo mundo com o seu corpo e com a comida. Até porque quando a gente fala de transtornos alimentares, que a gente estava falando mais cedo, assim, de o que é, será que é só anorexia, só bulimia? Hoje em dia, a gente vê tantas pessoas reduzindo um pouco o que é o transtorno alimentar e, às vezes, generalizando ou achando que, se não é anorexia e bulimia, então a minha relação com a comida tá tranquila, né? Então, vale olhar para a cultura da dieta e entender que é uma construção social de crenças e regras que preconizam um ideal de beleza quase inatingível. E, inclusive, a gente pode até dizer que as pessoas que têm esse ideal de beleza, talvez nem elas tenham esse ideal de beleza o tempo inteiro. Às vezes, aquele ideal que se pinta, ele é o ideal editado, photoshopado, recortado. Com a luz perfeita. Com a luz perfeita, com a edição, só naquele momento. E então essas crenças, essas regras sociais, elas estão muito enraizadas na gente, a ponto de que a maioria das pessoas já nem percebe que acredita nisso, que acredita que existe esse ideal corporal. E aí, a partir disso, vem essa ideia de que se existe um ideal de corpo, vale tudo para chegar nesse corpo. E aí, então, todas as atitudes alimentares, olha, comportamentos em várias áreas da vida que forem levar esse corpo ideal, tá valendo. Porque, afinal de contas, tudo é válido para atingir esse corpo perfeito. E aí isso se normalizou. Então, essas atitudes, esses comportamentos alimentares, que muitas vezes a gente pode avaliar como transtornados e não saudáveis, são validados e reforçados pela sociedade, dizendo assim, olha, se tu está fazendo isso, tu merece ser aplaudido. Então, a gente enaltece a magreza e enaltece os comportamentos que levam à magreza, independente do preço que isso for custar. E é só a gente poder olhar, e convido quem está em casa a fazer esse exercício. Coloquem no YouTube, vocês vão ver o número de visualizações de pessoas que têm esse corpo ideal e de pessoas que não têm esse corpo ideal. Como isso acaba influenciando. Se vocês colocarem no Google corpo saudável, o que vai aparecer ali? Então são várias questões que a gente tem que ir pensando. E eu vou até convidar quem está escutando a fazer uma prática aqui. Um exercício para vocês. Pensem. Quando foi a última vez que vocês ouviram alguém falando mal sobre o seu corpo? Ou que vocês falaram mal sobre o seu corpo? Eu tenho 99% de certeza que foi dentro dessa semana. Dessa semana que vocês estão ouvindo. E sim, pode ser domingo, no início da semana. Eu tenho quase certeza que isso aconteceu. Porque isso também foi, de alguma maneira, normatizado e normalizado dentro da nossa cultura, que a gente fala mal do nosso corpo de muitas formas. E daí entra até naquela questão da cultura da dieta e de dados de ciência que a gente vai ter. Porque existem fatores protetivos para transtornos alimentares, quando a gente pensa já nesse aspecto mais transtornado. E falar e ter teasing, né, que a gente chama essas provocações sobre peso, corpo, forma, estão de fato associados com o desenvolvimento desses transtornos alimentares. E daí como é que tu vê isso também, Boli, na tua prática? Então, eu acho que a gente falar sobre a cultura da dieta, acho que a Laura trouxe uma explicação muito bacana, e é algo que realmente a gente está convivendo com isso todos os dias. Quantos de nós, a Páscoa, por exemplo, a Páscoa faz pouco tempo, né? Mas quantos de nós, por exemplo, depois da Páscoa, as academias estão lotadas? Todo mundo vê isso, né? Ou o corpo do verão, né? Ou começa ali metade do ano, já passa julho, Setembro. ali, agosto, o pessoal já começa projeto verão, né? Porque assim, o que é o projeto verão? É um corpo estético que eu tenho que atingir um padrão que diz que, bom, para ir para a praia, para frequentar, para mostrar o meu corpo, ele tem que ter um determinado padrão. Isso já mostra muito desse ideal de corpo que a gente tem socialmente. Dentre quantas práticas que a gente tem de, por exemplo, se eu comi mais do que eu gostaria no final de semana, como é que é a minha segunda-feira, né? Não é aquela, eu tenho que parar com isso, eu tenho que comer menos, eu tenho que me controlar, e já começa aquela academia, já começou aquela culpa. Compensação, exatamente. Perfeito. Então, a cultura da dieta, ela gera muita culpa.
culpa tanto quando eu como um alimento que eu sinto que eu não deveria, porque a cultura de dieta dita alimentos proibidos, e normalmente são alimentos que são altamente palatáveis, né? Então, e a gente cria os alimentos permitidos. Então, a gente dicotomiza a alimentação. E um dos precondicionantes no tratamento que a gente tem muitas vezes não existe porcaria. A gente fala muito isso, né? Comi umas porcarias no final de semana. Não existe porcaria, alimento é alimento. Vão ter alimentos com diferentes propriedades nutritivas. Vão ter mais alimentos que vão ter questões nutricionais mais saudáveis do que outros, mas de novo. Mas isso é importante, né, Léo? Porque o saudável, quando a gente fala assim, propriedades nutritivas, a gente tá falando de um aspecto do saudável, o aspecto bio. Exatamente. Só que assim, a gente precisa sempre levar em consideração o biopsicossocial. Eu sempre dou um exemplo nas aulas que eu dou sobre transtornos alimentares, de, por exemplo, se eu vou na casa da minha avó no final de semana e ela faz aquela macarronada. Minha família é de origem italiana, então isso é muito típico, assim. E ela faz aquela macarronada e tem todo um afeto na comida, e eu chego lá e levo minha marmitinha pra comer, o frango com batata doce. Isso é saúde? Será que eu estou perdendo um momento porque tem um vínculo afetivo com a minha avó, tem toda uma questão social que a alimentação na sociedade tem de cunho, de comemoração? Será que é saudável eu levar a marmitinha naquele momento? Ou talvez comer aquele alimento que talvez não seja o mais nutritivo, pensando numa perspectiva bio, seria um problema? Então essa é uma discussão que a gente tem que levar em consideração. Não, com certeza, né? Até porque, de novo, qual é o reforçador, né? O que tá reforçando a gente comer dessa forma? E tem um post teu, Laura, que eu vi no teu Instagram que pra mim fez muito sentido, eu compartilhei com vários pacientes meus, assim, de a gente poder pensar se tem afeto, se tem carinho, se tem um porquê dessa alimentação, será que ela tá errada? Será que ela não é saudável? Exatamente o que tu traz, né, Boli? Porque eu acho que talvez o grande ponto, que eu acho que vocês vão concordar comigo, é consciência. De por que a gente está fazendo tais comportamentos de tal forma. E quero te escutar sobre isso, Laura. Primeiramente, muito obrigada até por mencionar esse post, que agora eu lembrei dele, que eu falo sobre calorias vazias, né? Que as pessoas gostam muito de usar esse termo, né? Caloria vazia, caloria vazia. E realmente, será que em algum aspecto é uma caloria vazia? Porque até se a gente for olhar pelo ponto de vista bio, tá fornecendo energia. Então, de alguma maneira, isso está nos ajudando de algum lado. Porque caloria é energia. É energia. É física. Então, além disso, tem todo o contexto social e afetivo, né, da alimentação. E até que tu falou mais cedo da dicotomia alimentar, eu acho sempre importante a gente reforçar isso, porque eu acho que é um termo tão mal compreendido. É quando a gente fala de que não existem alimentos proibidos e permitidos. As pessoas passam a dizer, não, tá dizendo então que tanto faz comer isso ou aquilo. E eu sempre digo assim, olha, a gente não tá dizendo que os alimentos são nutricionalmente equivalentes. É claro que não. Os alimentos são nutricionalmente diferentes, mas isso não quer dizer que eles precisam ser moralmente diferentes. Não quer dizer que a gente vai julgar o alimento, porque normalmente o que acontece quando a gente tem essa relação mais complicada com a comida e o que a cultura da dieta reforça o tempo inteiro é que esse julgamento que a gente faz ao alimento reflita de volta pra gente. Então, se o alimento é errado, eu sou errada. Se o alimento é porcaria, eu sou porcaria. E aí, essa questão dos termos, pra mim é uma coisa tão importante a gente falar, assim, a linguagem que a gente usa com a alimentação, porque se tem uma coisa que me incomoda é o dia do lixo. E eu não vou nem falar no fato de que normalmente esse dia do lixo é um tiro no pé, porque as pessoas acabam comendo muito, muito, muito além do que elas até gostariam. Às vezes até entra como um episódio de compulsão alimentar, se a gente analisar mais friamente. E programado e justificável na cabeça da pessoa. Mas além disso, né? O que a gente está dizendo quando a gente chama comida de lixo? Eu penso assim, além de estar chamando comida de lixo, o que já é por si só algo bem negativo, que a gente pode repensar em como isso nos impacta, a gente também tá chamando nosso corpo de lixeira, porque a gente tá colocando esse lixo para dentro. Então, o que a gente tá falando sobre a comida e sobre a gente? E agora que tu tocou nesse ponto, assim, nos aspectos sociais e afetivos da alimentação, eu acho que talvez vale a pena trazer um conceito que é o conceito de atitudes alimentares. Porque, como a gente falou mais cedo, né, definir comportamento alimentar beira o impossível, não tem uma única definição disso, mas eu gosto muito de uma definição de atitudes alimentares que fala de 3 aspectos que rondam as atitudes alimentares, que são o aspecto cognitivo, o aspecto afetivo
e o aspecto comportamental. E no aspecto cognitivo entram todas essas crenças e julgamentos que a gente está falando, que a cultura da dieta reforça. Então, tudo que a gente acredita e tudo que a gente julga e pensa em relação a um alimento. Aí tem, né, o aspecto afetivo, são todas as lembranças, experiências, o carinho, tudo que a gente tem de relação com aquele alimento. E o aspecto comportamental, que diz respeito a como a gente de fato come esse alimento, né? Esse momento da alimentação. E aí, até para contemplar o que vocês falaram mais cedo, assim, do chimarrão e do churrasco, quando a gente vai olhar para o que vai influenciar na formação das atitudes alimentares, especialmente na parte cognitiva, tem muitos aspectos que são geográficos, sociais, socioeconômicos e todas as influências que a gente sofre ao longo da vida, tanto as familiares, de amigos, onde a gente cresce, com quem a gente se relaciona, mas também, hoje em dia, as influências de mídia e aquilo que está com a gente 24 horas por dia, que é o nosso celular, as redes sociais e todas as informações e desinformações que isso traz. E por isso que eu volto a frisar, né? Como a gente precisa de bons influenciadores. Como a gente precisa de informação. Por mais que a gente tenha muita informação, tem muita confusão entre informação real e desinformação. Até, de novo, a gente vai ver pessoas falando, o comer intuitivo não faz sentido num questão de hábitos. Bom, mas será que a gente está falando sobre uma questão de emagrecimento ou a gente está falando de uma reaprendizagem a se relacionar com comida? Porque quando tu fala de termos, para mim, a primeira coisa que me vem na cabeça, dieta. Se eu perguntar para a maioria das pessoas que está assistindo esse podcast, eu tenho a minha convicção vai que dieta é como perder peso. Só que dieta é como também a gente se alimenta, não é necessariamente só isso. Então, como muitos desses termos, eles entraram em voga, assim, na nossa sociedade, e como que isso acaba impactando muito, né, nos nossos pacientes. Porque, bom, tu falou de rede social, eu acho que isso entra muito na cultura da dieta. Aquela foto no espelho, qual a sua desculpa de hoje? Putz, será que é assim? E daí tu falou ao mesmo tempo desses outros comportamentos. O Brasil é o segundo país no mundo que tem mais cirurgias plásticas. Os índices de uso de esteroides anabolizantes também aumentaram muito nos últimos tempos.